Olá, meus irmãos, aqui quem fala com todos vocês é o pastor Antônio Marcos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, porque tem sido um canal de bênçãos para todos nós. Com certeza, a tua vida espiritual, a tua vida ministerial será enriquecida pelo poder que Deus tem manifestado através deste canal. Vamos ouvir agora mais uma belíssima e poderosa mensagem revelada pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem com Jesus e alimentem-se com a palavra de Deus. Demais, irmãos. Aleluia. Por favor, meus irmãos, ainda em pé. Atos dos Apóstolos, capítulo de número... Vamos ler o capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Enquanto os irmãos estão buscando o texto sagrado, eu quero cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus os internautas que estão acompanhando esta transmissão através deste maravilhoso canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem atentos, porque o Senhor quer falar de uma forma muito especial com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos esperar então todos encontrarem. Atos, capítulo de número 7. Aleluia, Jesus. Versículo de número 60. Atos, capítulo 7, versículo de número 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Levante a tua Bíblia. Quem não tem a Bíblia, levante a tua mão. Senhor meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, aqui está, Senhor, a tua poderosa e imbatível palavra do Senhor. Fala comigo, fala conosco agora, meu Deus. Que todos os espíritos malignos que lutam para impedir a revelação da tua palavra sejam repreendidos agora em nome de Jesus. Meu Deus, contempla agora o coração do teu povo, da tua igreja, aberto para receber a revelação da tua palavra. Eu estou aqui nesta noite, Senhor, para também receber esta revelação. Eu quero escutar, meu Deus, a tua voz. Eu quero, Senhor, ser cheio do teu Espírito. Fala comigo, fala conosco. Queremos sair daqui nesta noite cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Digam amém. Pode sentar, meus irmãos e minhas irmãs, e as palmas louvando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mais forte, irmão, mais animadinho as palmas. Isso, está bonito. Bate palma e dá glória a Deus. Bate palma, dá glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Maravilha, meus irmãos. Jesus está voltando. Quem está esperando a volta de Jesus, diga glória a Deus. Eu acredito que esta palavra, ela é conhecida por uma grande maioria dos que aqui estão nesta noite, se não por todos, por uma grande maioria daqueles que estão acompanhando esta transmissão e daqueles que ainda vão acompanhar esse culto através do canal do pastor Alex Vander no YouTube. É uma palavra conhecida. Atos capítulo 7, versículo 60. Fala, meus irmãos, de Estevão. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Hoje eu quero falar, meus irmãos, sem me estender por demais, sem extrapolar os limites do tempo, eu quero falar de algo de suma importância na vida do homem, na vida da mulher, que um dia deseja entrar pelas portas celestiais. Algo de suma importância na vida de todos aqueles que almejam ter os seus nomes escritos no livro da vida lá no céu.
algo de suma importância na vida de todos aqueles que querem eternamente adorar ao Senhor, que querem viver nas mansões celestiais, caminhar nas ruas de ouro. Oh, maravilha! Estevão, meus irmãos, foi um membro da igreja primitiva, foi um dos 7 homens a serem escolhidos para o diaconato da igreja primitiva. Juntamente com Estevão, foram escolhidos e separados para o diaconato Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Foram 7 os separados para o diaconato da igreja primitiva. Especialmente sobre Estevão, o texto bíblico o descreve como um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Dentre os 7, a Bíblia destaca Estevão e Filipe. Resumindo, meus irmãos, qual seria a função dos diáconos? Os diáconos da igreja primitiva ou na igreja primitiva, eles deveriam supervisionar a distribuição de alimentos às viúvas e necessitados. Visto que a igreja crescia abundantemente, e alguns estavam se sentindo prejudicados na distribuição dos alimentos. Porém, meus irmãos, escute isto com atenção. O ministério de Estevão foi muito além do diaconia das mesas. Além de cumprir suas responsabilidades com a igreja primitiva, Estevão, ele se empenhou, ele se dedicou também em proclamar o Evangelho, ficando marcado na história da igreja. Quem entende, diga glória a Deus. A Bíblia revela, meus amados, que Estevão, tomado de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Foi um homem tremendamente ungido, foi um homem tremendamente ousado e usado pelo Espírito Santo de Deus. A pregação de Estevão, ela era uma pregação muito forte. A Bíblia chega a revelar que eles não resistiam o poder e o Espírito com que Estevão falava. Olha que coisa tremenda. E a pregação de Estevão, ela, meus irmãos, confrontava o antigo sistema religioso judaico. Confrontava, batia de frente. Por isso, logo Estevão, ele despertou a ira de alguns membros da sinagoga dos judeus helenistas. A maioria que sabe que sinagoga é o local de culto da religião judaica, é o templo judaico chamado de sinagoga. Helenistas, meus irmãos, era um dos grupos que faziam parte da igreja primitiva. Lá no começo da igreja teve 2 grupos. Um grupo era o grupo dos hebreus, que eram judeus cristãos de língua aramaica e de cultura hebraica. Os helenistas, meus irmãos, eles eram judeus, escute isso, judeus cristãos de língua e cultura grega. Por isso se distinguia um do outro. Inclusive a história mostra, meus irmãos, que esse grupo, o grupo dos helenistas, ele foi de grande valia para a expansão do Evangelho. Porque com a morte de Estevão, vejam como que Deus trabalha. Muitas vezes na adversidade, Deus está trabalhando.
Olha que revelação nós já estamos recebendo aqui. É nesta tua luta, é nesta minha luta, é nesta nossa prova, é nesta dificuldade que estamos passando, é nesta adversidade que o Senhor está trabalhando a nossa vitória. Glória a Jesus, glória a Deus. Olha que coisa tremenda. Quando a gente pensa que não vai ter uma saída, que a situação está realmente complicada, é ali que Deus está trabalhando. Então, meus irmãos, com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, levantou-se uma grande perseguição aos helenistas, e Filipe era um deles. E em meio a esta perseguição, Filipe foge para Samaria e começa então pelos helenistas. Através, meus irmãos, deste acontecimento, um dos caminhos para a expansão do cristianismo ao mundo inteiro. Olha que coisa tremenda. Voltemos para a centralização da mensagem de hoje, Estevão. Como nós já podemos ver, meus irmãos, o ministério de Estevão, a mensagem de Estevão, a pregação de Estevão, ela provocou a ira de alguns. E diz a Bíblia que estes homens cheios de iras levantaram-se contra Estevão e compraram contra ele falsas testemunhas. E ele foi acusado de blasfemar contra Deus e contra Moisés. Seus inimigos, aqueles que não resistiam ao poder, à unção da sua mensagem, eles excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e levaram Estevão ao conselho. Agora, olha que coisa impressionante. Quando Estevão estava diante do conselho, a Bíblia diz, meus irmãos, que todos do conselho, quando olhavam para Estevão, viam o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Quem está entendendo? Olha a diferença de um homem de oração. Olha a diferença de um homem consagrado a Deus. Olha a diferença de um homem cheio do Espírito Santo. Mesmo estando diante de um conselho sem merecer, mesmo estando sendo acusado sem dever nada, o rosto dele não era um rosto desesperado, o rosto dele era um rosto que brilhava, o rosto dele não era um rosto como que o rosto de um homem fracassado, de um homem angustiado, o rosto dele não era como o rosto de um homem caluniado, não, o rosto dele era como o rosto de um anjo de Deus, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, todo o conselho olhava para Estevão, e no seu olhar não havia raiva. Nos olhos de Estevão não havia raiva. No olhar, no semblante de Estevão não havia ódio. Com tudo aquilo que ele estava passando, quem olhava para o seu rosto não via rancor. Quem olhava para Estevão não via vingança, não via condenação. Quem olhava para Estevão não via preconceito, não via julgamento enganoso. Quem olhava para Estevão não via acepção de pessoas. Estevão, meus irmãos, era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e por isso, mesmo no pior momento da sua vida, o seu rosto estava brilhando, o seu rosto estava resplandecendo a unção que Deus havia colocado sobre a sua vida.
mesmo no pior momento da sua vida, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não deixou de confiar no Senhor. Ele não ficou pensando: será que valeu a pena tudo o que eu fiz? Ele não ficou pensando: será que valeu a pena eu deixar tudo o que eu deixei para agora estar nesta situação? De forma alguma. Ele continuava cheio do Espírito Santo, ele continuava glorificando a Deus. Que exemplo maravilhoso para nós, irmãos, que exemplo maravilhoso para nós, minhas irmãs. Quando estavam enfurecidos contra ele, o arrancaram para fora da cidade, o expulsaram para fora da cidade. Sabe o que é que ele via? Ele não via guerra, ele não via vontade de se vingar, ele não via vontade de prestar conta com cada um dos seus acusadores. Sabe o que é que ele via, minha irmã? Ele via os céus abertos, ele via Jesus assentado à destra de Deus, porque ele continuava cheio do Espírito Santo. E quando, meus irmãos, o apedrejaram para matá-lo, Estevão então, ele clama em alta voz. Você sabe o que é clamar em alta voz? Clamar em alta voz é mais do que orar alto. Clamar em alta voz é gritar. No meio de todo aquele conflito, no meio de toda aquela confusão, no meio de toda aquela blasfema, no meio de toda aquela murmuração, ele fez a sua voz ecoar mais alto, e ele disse: Senhor, não imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele finalizou nesta terra o seu ministério pedindo misericórdia para aqueles que estavam o destruindo. Eu acho maravilhoso quando a Bíblia Sagrada diz que, tendo dito isto, adormeceu. A Bíblia é algo que não tem como explicar, meus irmãos. Com palavras humanas, com sabedoria humana, não tem como explicar a grandeza desta palavra, o poder desta palavra, a profundidade desta palavra. O escritor poderia ter dito, e não teria errado, mas ele poderia ter dito, logo depois de ter dito estas palavras, Estevão morreu, mas não. O escritor escreveu na direção do Espírito Santo. Depois destas palavras, ele adormeceu. Por quê? Porque crente ungido não morre. Crente ungido não morre. Crente salvo não morre. Crente que vence o diabo não morre. Crente que vence o mundo não morre. Crente que vence o ódio, que vence a raiva, que vence o rancor, que vence a vingança, crente que vence a condenação, crente que vence o preconceito, crente que vence o julgamento enganoso, crente que vence o preconceito, ele não morre, ele dorme com o Senhor, ele adormece com o Senhor para levantar naquele dia. Oh, aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. E a mensagem de Deus para nós nesta noite se resume em uma única palavra: perdão. Perdão. Imputar significa atribuir a responsabilidade de algo a alguém. Quando Estevão disse: não imputes este pecado sobre eles, Estevão estava dizendo: Senhor, não atribuas a eles este ato, não os condene por este ato. O dicionário diz que imputar também pode ser incriminar, inculpar, responsabilizar.
Então Estevão, ele estava, meus irmãos, clamando ao Senhor por seus apedrejadores, e ele dizia: não incrimine eles, não culpe eles, não os responsabilize. Ou seja, naquela hora Estevão ministrava sobre a vida dos seus perseguidores um dos maiores ensinamentos de Jesus Cristo: o perdão. Sendo apedrejado injustamente, sendo apedrejado sem dever nada, ele clamava por seus, então na hora, inimigos, e dizia: Senhor, não leve em conta o que eles estão fazendo. Porque Estevão olhava para eles e sentia misericórdia. Escute essa palavra, meus queridos. O perdão, eu repito, o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. É uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. O perdão que você tem que ministrar, ninguém vai ministrar por você. O perdão a ser ministrado por você para com uma outra pessoa, ninguém o fará por ti. Certo sábio, ele fez uma comparação e ele disse que o perdão é como uma grande pedra amarrada na perna de um homem nas águas em alto mar. Se você libera o perdão, você se salva. Se você não libera o perdão, aquele sentimento pesado como a grande pedra te faz afundar. E o que é que eu aprendo aqui? É que muitos membros da igreja, muitos cristãos estão afundando por não conseguirem mais ministrar o perdão. Suas orações são orações pesadas, seus cultos são cultos pesados, porque o seu coração está cheio de mágoa, o seu coração está cheio de rancor, o seu coração está cheio de raiva, o seu coração está cheio de maus pensamentos, seu coração está cheio de pensamentos vingativos. Muitas vezes orando e esperando a hora de comemorar o tropeço do meu irmão, muitas vezes orando e esperando a hora de comemorar a queda da minha irmã. Aquele que não perdoa tem uma pedra, e uma grande pedra amarrada em suas pernas, que o levará ao fundo do mar da perdição. Nesta noite o Senhor está tratando com todos nós. Nós somos um povo perdoador, porque servimos a um Deus perdoador. Se você abre a tua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 86, o versículo de número 5, o salmista ele disse: pois tu, Senhor, é bom e pronto a perdoar, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O nosso Deus é um Deus perdoador. Quando Pedro, lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? E Pedro, achando que estava fazendo muito, ele disse assim: até 7 vezes? Jesus olhou para ele e disse: não, eu não vou te dizer até 7. Quando Pedro pensou que tinha falado bonito, Jesus olha para ele e diz: mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quem é que vai ficar fazendo conta de quantas vezes se perdoa um irmão? Quem é que vai ficar fazendo conta de quantas vezes se perdoa uma irmã? Ou seja, Jesus estava dizendo: não adianta fazer conta. Assim como eu vos perdoo, vocês também devem perdoar. Veja, meus irmãos, que Jesus ele deixa bem claro a importância
eficácia do perdão. Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Perdoa, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Quem quer perdão, perdoa. E no versículo 26, Jesus deixa mais claro ainda: se vocês não perdoarem, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará. Então, meus irmãos, tem muito crente pesado, tem muito crente carregando um peso sem necessidade. É chegada a hora de vencer a mágoa, é chegada a hora de vencer o sentimento de vingança, é chegada a hora de ministrar o perdão, para que você não afunde com este sentimento maligno, que rouba a tua alegria, que rouba toda a tua felicidade. Quem já sentiu mágoa sabe como é. A pessoa que tem mágoa, ela pode estar cheia de alegria, pode estar no mais maravilhoso culto da sua vida, pode estar navegando nas ondas do Espírito, mas quando a outra pessoa, de quem ela carrega a mágoa, chega, a festa termina, a unção vai embora, a alegria desaparece, os ferimentos do coração, a mágoa, o ódio, a raiva, o desejo de ver alguém sofrer por causa de uma vingança, só será vencido com o perdão. E vos digo sem medo de errar, que aquele que não perdoa prejudica-se mais a si mesmo do que a pessoa que não foi perdoada. Se você abre a tua Bíblia no livro de São Mateus capítulo 18, versículo 32 diz assim, ó: então o seu Senhor chamou-o à sua presença e disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. No versículo 33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até pagar o que devia. No versículo 35, Jesus disse: assim fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão as suas dívidas, seus pecados. O povo de Deus é um povo perdoador, não é um povo que carrega raiva, rancor no coração. Essa história que Jesus contou é a história de um homem, de um servo que tinha uma dívida muito grande com o seu senhor, e ele já não tinha mais condições de pagar aquela dívida. Quando veio a cobrança, ele se prostrou diante do seu senhor e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho como pagar essa dívida, eu não tenho, Senhor, tem misericórdia. E o seu senhor perdoou a sua dívida. Veio então o seu conservo. Conservo, para quem não sabe, é o servo do servo, né? Tem o dono da fazenda, o capataz e o peão, o empregado. Então veio
o servo do servo, que também lhe devia, e disse, quando foi cobrado: Senhor, eu não tenho como te pagar, tem misericórdia de mim. Mas ele não teve misericórdia do seu companheiro, ele não teve compaixão. Outros companheiros ficaram aborrecidos, pois sabiam o que tinha acontecido. Foram e contaram ao seu senhor, que mandou chamar o seu servo e falou o que nós acabamos de ler aqui. Ou seja, o Senhor está dizendo: se eu tenho usado de misericórdia contigo, usa de misericórdia com o teu irmão, usa de misericórdia com a tua irmã. Uma das coisas que mais tem feito falta na igreja, meus irmãos, é a misericórdia. Tem gente que vive a graça sobre si, a lei sobre os outros. Tem gente que quer a misericórdia sobre si, a cobrança sobre os outros. Tem gente que fica feliz quando é bem recebido, mas não recebe da mesma forma os outros. Tem gente que fica feliz quando é bem tratado, mas não trata bem os outros como ele foi tratado. E é isso que o Senhor está requerendo. Para que esta obra cresça, para que o ministério de Deus na nossa vida apareça, nós precisamos eliminar da nossa vida toda a mágoa, todo o ressentimento. Em nome de Jesus Cristo, vamos vencer esta coisa que está nos angustiando, que está nos entristecendo, que está nos destruindo na presença do Senhor. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. Olha para cá. Eu sei que não é fácil perdoar. Eu sei que não é fácil perdoar. Se você acha difícil pedir perdão, acredite, também é difícil perdoar. Porque tem coisas que machucam por demais. Tem coisas que causam um estrago muito grande. Por isso que o inimigo luta muito para causar problemas entre os irmãos, fazer com que um fique com raiva do outro, porque ele sabe que é difícil perdoar. E nesta noite, na revelação desta palavra, nós vamos fazer uma oração, porque a campanha diz: por esta causa me coloco de joelhos. Nós vamos orar e vamos ser sinceros com Deus. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, para fazer o que o Senhor está me pedindo, para fazer o que o Senhor está me ordenando. Preciso da tua graça para fazer o que Estevão fez, perdoar aqueles que estão me apedrejando, perdoar aqueles que sem nenhuma causa estão falando de mim, pessoas que não conhecem a minha vida, pessoas que não conhecem os meus problemas, pessoas que não conhecem as minhas lutas, pessoas que não conhecem as minhas dificuldades, pessoas que não conhecem a minha história, falam de mim sem sequer terem conversado comigo. Eu sei que é difícil, meu irmão, mas se o Espírito Santo estiver na nossa vida, Ele vai nos dar essa autoridade, Ele vai nos dar esse poder, Ele vai nos dar essa unção de fazer como Estevão fez, de fazer como Jesus mandou: ora pelos teus inimigos. Oh, coisa linda! Amém? Nós vamos orar aqui nesta noite. Eu sei que tem irmãos aqui sofrendo. Tem gente que falam de problemas da tua vida, que nem sequer sabem se aconteceu de verdade. Tem gente que te acusam, você nem sabe se é você mesma a pessoa que tem que ser acusada. Tem gente que falam de mim
e nem sabem na realidade o que aconteceu. Talvez a minha irmã sofreu por um problema que não deveria ter sofrido. Talvez o meu irmão sofreu por um problema que não deveria ter sofrido. E as pessoas falam, isso machuca, isso é difícil de perdoar. Mas não é impossível, porque o Deus de Estevão está sobre a nossa vida. O Deus que mostrou a ele os céus abertos está aqui nesta noite para abrir a nossa visão espiritual. E nós vamos ser maior do que a inveja, nós vamos ser maior do que a calúnia, nós vamos ser maior do que a raiva, nós vamos ser maior do que o ódio, nós vamos ser maior do que o rancor, nós vamos ser maior do que a vingança, nós vamos ser maior do que nós vamos ser cheios do Espírito Santo, preparados e capacitados para ministrar o perdão em nome do Senhor Jesus. Quem quer esse poder e essa autoridade, diga glória a Deus. Amém? Esse é o recado de Deus para nós nesta noite. Nossa vida vai ser muito mais abençoada se nós ministrarmos o perdão, sem perguntar se a pessoa merece ou não merece ser perdoada. Ministre o perdão. Eu quero terminar deixando para vocês esta leitura. 1 João capítulo 1 versículo 9. 1 João capítulo 1 versículo 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe por que eu coloquei esse versículo para encerrar esta palavra? Porque se até aqui temos cometido alguma injustiça, se até aqui não temos tido o poder de perdoar alguém, o Senhor vai nos purificar desta injustiça e vai nos dar a chance, vai nos dar a oportunidade de seguirmos adiante, levando sobre nós a graça, a revelação desta palavra e deste ensinamento. Quem recebe, diga glória a Deus. Coloca-te em pé na presença de Deus. Perdoar, meus irmãos, perdoar, que o Senhor nos ajude a perdoar. Eu conheço a história de um homem que muitos anos viveu longe da sua esposa e dos seus filhos, muitos anos. E esse homem estava internado em um hospital na capital, e ele estava lá no 11º andar, estava lá internado entre a vida e a morte. Nem a sua esposa, nem os seus filhos foram visitá-lo. Mas de repente ele recebe a visita de uma pessoa inesperada. E essa pessoa olha para ele e disse: irmão, eu fiquei muito angustiado quando eu descobri que o irmão estava aqui entre a vida e a morte. E eu vim aqui só para te pedir uma coisa, meu irmão. Eu já não tenho mais nada a te oferecer, mas tenho uma coisa a te pedir: perdão. Aquele homem com a vida destruída, conjugalmente, familiarmente falando, ele disse assim para ele: irmão, faz um favor para mim, tira esse travesseiro que está debaixo da minha cabeça. O irmão tirou o travesseiro e ele pediu: abra o travesseiro. O irmão abriu o travesseiro e o travesseiro era feito de pena de ganso. E ele disse: agora joga essas penas pela janela. O irmão foi lá e sacudiu até cair todas as penas. Aquilo se tornou uma nuvem de penas. E o vento foi levando e espalhando aquilo por toda a cidade.
Quando o irmão voltou, o irmão perguntou: irmão, por que o irmão pediu para me fazer isso? Ele disse assim: irmão, perdoar o que tu me fez, eu perdoo. Agora, consertar o que as tuas palavras me causaram, seria o mesmo que te pedir para sair e catar pena por pena. Ou seja, tem coisas que falaram de você, tem coisas que falaram de mim, que provavelmente não terão mais conserto. Já fizeram o estrago que tinha que fazer, já causaram o prejuízo que tinha que ser causado. Não tem mais como arrumar, mas tem uma coisa que pode ser feita. O que é? Perdão. Perdoe, mesmo sabendo que você não vai conseguir consertar o que aquela pessoa te fez. Perdoe, porque desse perdão sairá a salvação da tua alma, sairá a transformação da tua vida, sairá o milagre que vai mudar a tua história. Fecha os teus olhos, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, e que por mais sofrido que seja, perdoe e deixe Deus fazer a obra. Aleluia, aleluias. Liga o teu pensamento com Deus e deixa Jesus trabalhar na tua vida, porque tem milagre de Deus chegando. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senta um minutinho, bate palma e dá glória a Deus. Agradeço aos irmãos, ao povo que nos acompanhou via internet por esta transmissão, e até domingo que vem, se Deus quiser. Bate palma, mais glória a Deus.